Como nós temos falado, esse mês é um mês de atitude. Janeiro é um mês de atitude. E nesse primeiro mês do ano, que nós vamos falar sobre isso, o pastor Fabrício começou pregando sobre atitude. Eu continuo falando hoje sobre esse tema, esforça-te, tenha muito bom ânimo. E na próxima semana o pastor Michael vai estar aqui com a gente, que daqui a pouco já é pastor, vai passar pelo concílio aí, se Deus quiser, dia 30, e vai ser uma bênção demais. Esse período do ano, nós queremos muitas coisas. Esse período do ano é um ano em que a gente faz muita lista, a gente faz muito planejamento. Agora está na moda o planner, né? Você fazer o seu planner, e aí tem várias metas do ano, várias coisas que você quer alcançar. E tem diversos modelos, inclusive, e a propaganda é que esse planner vai fazer você alcançar todos os objetivos que você tem para esse ano. Esse vai funcionar. No entanto, não adianta você escrever de maneira exemplar, você usar várias cores de canetas para destacar, para identificar, colocar em um quadro, ou até mesmo montar a sua estratégia de maneira extraordinária, se depois disso tudo, você não agir. Não adianta ficar só na teoria. É igual você, algumas pessoas, alguns jovens falam assim comigo, eu vou casar no ano que vem. E aí eu sempre pergunto para eles, ano que vem quando? Porque tem 22, 23, 24, tudo é ano que vem. Mas qual é o ano que vem? Aí alguns já me respondem o ano. Eu falo assim, muito bem, mas em qual mês você vai casar? E aí a gente vai apertando. E aí depois fala assim, o que você está fazendo hoje para que esse casamento aconteça lá no mês tal, no ano tal? Nós precisamos começar a agir hoje. Se alguém quer fazer um concurso, aí os mais concorridos aqui no DF, eu sei que aqui a maioria das pessoas procura por concurso. Se você quer fazer um dos mais concorridos, que é o da Receita Federal, ou do INSS, do Banco do Brasil, ou da ABIN, que são os mais concorridos que existem aqui, não adianta simplesmente você falar que quer ser um funcionário da Receita Federal. Você precisa agir. Não adianta simplesmente você estudar, você precisa fazer outras coisas. Como, por exemplo, se inscrever no concurso, como montar o seu plano de estudo, como acompanhar todo o cronograma. Aqueles que são militares, eu peguei muito no pé do Derlei esses tempos aí, o tempo de curso dele. Se você vai fazer uma prova militar e tem a prova física, você tem que se preparar fisicamente, não é, Derlei? Senão, quando chegar lá, não aguenta. Não adianta falar assim, não, eu vou fazer. E você não se prepara, meu irmão. Se chegar lá, não aguentar fazer barra, morreu no meio do caminho. Então, nós precisamos agir. Não adianta apenas a teoria. Não adianta apenas falar. É necessário se preparar para os desafios. E na nossa vida, o que mais temos na nossa jornada cristã são desafios. O próprio Jesus, ele nos falou sobre isso. No mundo tereis aflições. Ele nos alertou sobre isso. E eu quero conversar com você nessa noite sobre um homem chamado Josué. Josué, ele estava diante de um grande desafio. O texto que nós vamos ler, ele teve vários, mas nós vamos tratar de um especificamente. E ao contrário dos concursos, aonde você vai lá e se inscreve para fazer o concurso, Josué, ele não tinha se inscrito para esse desafio aqui não, ele não tinha se inscrito para esse cargo. Mas Deus o convocou e o chamou para esse grande desafio. E só para você entender e se situar um pouquinho,
Josué, ele trabalhou com Moisés desde lá da entrega dos 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. E ele veio caminhando junto com Moisés, sendo discipulado por Moisés. Ele serviu a Moisés em todas as peregrinações que Moisés fez pelo deserto, levando o povo de Israel. O povo de Israel foi retirado do cativeiro e ficou 40 anos no deserto. E aí eu queria que você imaginasse o contexto para a gente chegar no ponto do texto aonde nós vamos ler nessa noite. Pense, o povo de Israel estava cativo no Egito, foi liberto do Egito e começa a sua jornada. E aí começa lá os 40 anos passando pelo deserto. E nesse período, passando pelo deserto, então eles recebem a promessa de uma terra prometida que eles iriam tomar, e que Moisés iria conduzir aquele povo até lá. E ali, eles então seguem a peregrinação 40 anos. E aí quando chega ali, na cara do gol, na porta para entrar, o que acontece com Moisés? Morreu. E aí aquele povo que estava 40 anos vagando pelo deserto, o seu líder espiritual morre. E aí quem assume a liderança daquele povo? Josué. Você imagine, eu quero que você pense as duas situações agora. Se coloque na posição do povo de Israel e se coloque na posição de Josué. Primeiro do povo de Israel. Demoraram 40 anos vagando pelo deserto. E agora que chegou ali na entrada da terra prometida, está do outro lado do rio, nós vamos para lá, vamos para cima. Aí Moisés morre. E agora o nosso líder morreu, como vai ser? E aí, meu irmão, você pensa assim, era um povo, mas assim, não era um grupinho pequeno de pessoas. Existem aí várias estatísticas, mas se a gente for tirar pelo que está registrado no livro de Josué, a gente chuta aí por baixo 600 mil pessoas. Imagina, 600 mil pessoas, porque no capítulo 4, verso 13, vai dizer que 40 homens foram para a guerra. E esses 40 homens eram 1/3. Então aí você faz as contas aí, eles são casados, pensa aí nos filhos, bota aí mais ou menos 4 filhos, chega aproximadamente 600 mil pessoas. Isso daria, meus irmãos, eu fui medir, se a gente colocasse esse povo todo em pé, 6 pessoas por metro quadrado, daria de uma extremidade à outra do DF e ainda ia passar um pouco, porque não cabe. Ou para quem gosta de futebol, seriam 8 estádios do Mané Garrincha lotados e mais um pouquinho, ou seriam 7 Maracanãs lotados de pessoas. E aí você pensa, o líder morreu e tem que assumir um novo líder. Olha que desafio. E Josué então assume esse desafio. Agora, observe o seguinte, Josué, ele já vinha aprendendo tudo o que era necessário em toda essa jornada com Moisés. Quando chega o tempo dele assumir a liderança do povo, ele já está preparado para assumir aquela liderança. Ele tinha visto como Moisés fazia, como Moisés liderava, e ele já era um dos líderes que Moisés também tinha delegado diante do povo. Mas então ele assume aquela posição. Mas, meu irmão, não pense que Josué era o super-homem. E aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Josué no capítulo 1. Abra a sua Bíblia ou acesse aí o seu aplicativo. E abra em Josué no capítulo 1. Eu vou começar a ler com você a partir do verso 6. Mas eu vou apenas... Depois você pode ler, na verdade, os primeiros versos do capítulo 1, onde ele vai falar um pouquinho do que eu acabei de citar aqui, a morte de Moisés e todo ali o decorrer dos próximos passos. Mas eu quero ler com você a partir do verso 6. E ele diz o seguinte:
Não feche a sua Bíblia que eu vou lendo o versículo e a gente vai comentando, ok? Diz assim, capítulo 1, verso 6: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 7: Somente seja forte e muito corajoso. Até aí. Deus sabia das limitações de Josué. Ele conhecia as fraquezas de Josué. E por isso, ele começa o texto dizendo: seja forte e corajoso. Isso significa que Josué teve medo no seu coração. Josué tinha algum sentimento de insegurança. E eu imagino que ele tivesse. Eu também teria. De uma hora para outra, o nosso líder espiritual falece. E então a gente precisa agora cumprir um grande desafio, que é tomar uma terra que já nos foi prometida e que a gente espera há tantos anos. Ei. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos superar esse desafio? E Josué agora com esse desafio de ter que liderar todo esse povo. E a gente vê o início do texto dizendo: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que te prometi. O verbo esforçar, quando a gente vem olhar lá para a raiz dessa palavra, lá na sua língua original, ele tem vários significados, como seja forte, como fortalecer, como prevalecer, como ser firme. Ele pode ser traduzido por diversas maneiras, como ser persistente. E era exatamente este o comportamento esperado de Josué diante daquela situação. Assim como também é o mesmo comportamento que Deus espera dos seus filhos, seja qual for a circunstância que nós estejamos passando. E a expressão tem de bom ânimo, ela transmite a ideia de ser corajoso, ser bravo, ser sólido, ser audacioso. E aí você vai pensar assim, mas é bem parecido, não é? Uma coisa com a outra. E essa frase, de fato, ela tem uma repetição proposital, justamente para enfatizar que era necessário que ele tivesse coragem e persistência, porque isso era uma decisão de Josué. Assim como eu e você, se nós estamos diante de uma situação da vida, e as lutas e as adversidades são muito grandes, nós temos a escolha de continuar em frente ou de desistir. O medo de fracassar, muitas das vezes, ele é tão grande que nós esquecemos de um detalhe que é muito importante, e que é justamente este detalhe que nos garantirá a vitória que Deus nos propôs. Deus, Ele é o principal interessado no cumprimento da sua palavra. O desejo do nosso Pai é a salvação de todos os homens. E se Ele nos deu uma missão, certamente estará conosco todos os dias, nos guiando, nos orientando, através do Espírito Santo que habita em nós. Não devemos parar diante das adversidades. O grande problema do ser humano é que muitas das vezes nós queremos racionalizar todas as situações, com o objetivo de tentar nos colocar no controle de todas as coisas. Para mim, que então sou da área de exatas, é ainda mais difícil, irmão Josimar. Eu quero calcular todas as possibilidades do se. E se acontecer isso, como que eu resolvo? E se? Eu quero pensar em tudo. E muitas das vezes nós queremos racionalizar a palavra de Deus também segundo a nossa vontade.
também segundo os nossos valores, os nossos princípios. Mas o que nós precisamos é nos colocar diante de Deus e não perder a nossa fé. Racionalizar a vontade de Deus é justamente o que Satanás quer. E aí são nesses momentos de fraqueza, em que muitas das vezes ele começa a colocar a dúvida, a incerteza no nosso coração, com a tentativa de tentar nos impedir de alcançar aquilo que Deus colocou no nosso coração, ou daquele desafio que Ele colocou para a nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para você: como você tem lidado com os medos do dia a dia? Porque Josué também sentiu medo. Imagina, ele tem que liderar mais de 600 mil pessoas para conquistar uma terra que era gigante e que precisava guerrear contra outros povos. Como fazer isso? Tinha que montar uma estratégia, tinha que montar uma maneira como essas coisas iriam funcionar. E eu pergunto para você: como você tem lidado com os medos e os desafios do dia a dia? O medo sempre vem, mas depende de nós sabermos como nós vamos lidar e agir na nossa vida. Nós devemos identificar esse medo e olhar para o alvo, olhar para Deus, que estará sempre à frente, preparando o caminho e nos orientando a fazer como fez Josué. Por isso, a única expressão que ele coloca aqui, logo no início, é: esforça-te e tem de bom ânimo. E a única maneira de nós cumprirmos essa expressão é justamente quando estamos sobre a orientação constante da palavra de Deus. E ele deixa outras orientações para a gente. Olha a segunda parte do verso 7. A orientação. Ele diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ele começa dando primeiro uma palavra de ânimo e incentivo a Josué, falando: olha, Josué, você vai precisar ser forte e corajoso. Então segura as pontas aí, vamos animar esse negócio, porque você precisa ser forte e corajoso. Se você não for forte e não for corajoso, não vai adiantar. Eu preciso de você aqui. Mas eu quero lembrar o seguinte: lembra tudo aquilo que você aprendeu com Moisés, tudo aquilo que ele te ensinou sobre a lei. Pois então, não esqueça de todos esses ensinamentos. E mais ainda, obedeça. Tome cuidado para que você, na hora de tomar as decisões, na hora de agir no meio do turbilhão, você não esqueça dessa lei e se desvie para a esquerda ou para a direita. Nós precisamos, primeiro, conhecer da palavra de Deus. Precisamos conhecer das leis. Josué já conhecia das leis que tinham sido ensinadas por Moisés. Se ele não conhecesse, não haveria condições dele identificar aquilo que era certo e aquilo que era errado, saber se ele estava se desviando para a direita ou para a esquerda. Se nós não conhecemos da palavra de Deus, se nós não conhecemos a Deus, nós não temos como obedecer a Ele. Então nós precisamos, primeiro, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, ter relacionamento com Ele. Segundo, nós precisamos ser fiéis a Deus, porque é isso que Ele orientou. Lembra de tudo aquilo que você aprendeu? Então, tome cuidado para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, seja fiel aos ensinamentos que você aprendeu. Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Lembra de tudo aquilo? Agora é a hora de colocar em prática. Agora é a hora de agir. Você teve anos de caminhada ao lado de Moisés.
aprendendo diversas coisas. Agora é hora de você colocar tudo isso em prática. É como a gente brinca aqui com a nossa equipe de transmissão que tem trabalhado e aprendido durante esses dias. Tem gente que ouve falar ali da mesa de corte, ouve falar da câmera, e aí, de repente, é desafiado para operar um desses equipamentos. E aí chega aqui, eu dou as orientações. Eu falo assim, entendeu? Muito bem, agora vai começar, agora é com você. Começa a fazer. E aí, meu irmão, tem que apertar botão, tem que falar no rádio, tem que se comunicar, tem que... E dá problema, e normalmente só dá problema quando eu não estou aqui. Eles ficam brincando comigo. Toda vez que eu não estou, acontece alguma coisa e eles me ligam. Né, André? Mas tem uma hora que tem que colocar a mão na massa. E o que Josué está nos ensinando aqui é que não adianta apenas conhecer da palavra de Deus, mas precisamos colocar ela em prática, sermos fiéis a Deus no nosso dia a dia. Quantas das vezes nós temos oportunidades de fazer aquilo que não agrada a Deus? Quantas propostas às vezes surgem para a gente no nosso dia a dia e a gente tem a oportunidade de não ser fiel a Deus. E ali é o momento em que a gente tem que pedir que o Espírito Santo incomode o nosso coração, para que a gente se mantenha firme diante daquilo que Ele nos ensinou. Mas para que Ele incomode o nosso coração, você precisa ler, meditar e conhecer a sua palavra e conhecer a Deus. É como você querer fazer uma prova sem estudar. Deus não vai trazer à sua mente aquilo que você precisa, porque você não estudou. Você também precisa conhecer a Deus. Agora olha o verso 8, o que Josué continua nos ensinando. Não deixe de falar da palavra deste livro da lei e meditar nela de dia e de noite. E aí eu vou lendo esse verso bem pausado com você, porque só esse verso tem muitos ensinamentos. A primeira parte do versículo, Josué está dizendo, está ouvindo as orientações e nos ensinando de que nós precisamos falar dessa palavra. Nós primeiro precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer da palavra de Deus e sermos fiéis a ela. E nós também precisamos falar dessa palavra, ensinar do Evangelho, compartilhar de Cristo com outras pessoas. Agora, é interessante que para falar desta palavra é preciso meditar nessa palavra, que é o que vai dizer nesse verso. Se você não medita, se você não conhece da palavra de Deus, você não tem como falar dela. Não há como você falar sobre um assunto se você não tem o mínimo de conhecimento sobre ele. Se você não domina esse assunto. Ou pelo menos que você tenha parte do conhecimento, porque nós nunca vamos conhecer a Deus de maneira completa. Mas nós precisamos conhecer a Ele. E precisamos prosseguir em conhecer dia após dia. E aí, muitas pessoas procuram soluções e mais soluções para serem bem-sucedidos na vida. E olha o que diz o final do verso 8. Aí está a receita para ser bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que o que esse verso traz de riqueza para a gente. Ele está falando primeiro, não deixe de falar da palavra, não deixe de meditar e de ler dia após dia, de maneira constante, a sua vida devocional com Deus, o seu tempo com Deus, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nessa palavra. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Não existe um melhor lugar para estarmos do que diante da vontade de Deus. E para que a gente saiba qual é a vontade de Deus, nós precisamos ler a palavra e ter tempo com Deus e meditar na sua palavra, ter relacionamento com Ele. A partir de então, nós vamos entender qual é a vontade dEle para a nossa vida. E lá será o melhor lugar para estarmos. E Josué estava recebendo essas orientações
de uma maneira extraordinária para liderar esse povo a cumprir um grande desafio de conquistar a terra prometida. E o verso 9, ele diz o seguinte: não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí a gente fecha essa perícope. Você vê que ela começa com a palavra de encorajamento e de incentivo e termina com uma palavra de encorajamento e de incentivo. O primeiro texto, o primeiro verso diz: seja forte e corajoso. E o último vai dizer: seja forte e corajoso, não se apavore. E aí eu imagino que Josué devia, depois dessas orientações, ele já devia estar questionando muita coisa. E ele já devia estar com vários pensamentos na sua cabeça, falando assim: mas eu acho que acho que Deus não está entendendo o tamanho do desafio aqui. Porque, meus irmãos, Josué começou a ter um outro nível de um relacionamento com Deus. Antes, Moisés é que tinha livre acesso a Deus. E ele então trazia os ensinamentos ao pai, ao povo, e ensinava ao povo e ensinava aos seus líderes. Com a morte de Moisés, Josué teve agora o privilégio de falar face a face com Deus. E aí ele teve todas essas orientações, e aí imagina, ele começa: olha, seja forte e corajoso. A chapa vai esquentar, o negócio vai ser difícil, mas tu tem que ser forte e tem que ser corajoso, Derlei. E aí ele começa a dar as orientações. Lembra de tudo que você aprendeu com Moisés? Lembra de todos esses anos? Então agora está na hora de você colocar em prática. Então quando você estiver lá liderando o povo, cuidado para você não errar, cuidado para você não esquecer daqueles ensinamentos e tomar decisões que não me agradam. E olha, fale em todo o tempo da minha lei, fale em todo o tempo da minha palavra. Testemunhe, não através da sua vida, mas também abertamente compartilhando do Evangelho. Medite na minha palavra dia e noite. Apesar das muitas tarefas, apesar de você ter que liderar mais de 600 mil pessoas a conquistar uma terra e a conquistar uma região gigantesca, não deixe de ter tempo comigo, de meditar na minha palavra e na minha lei. E aí, eu já imagino que Josué já devia estar com a cabeça girando. E aí, falando assim: Deus, o negócio aqui, como é que eu vou fazer esse negócio? Moisés estava agora, morreu. 40 anos que esse pessoal está esperando. E vocês conhecem a história do povo, que o povo avançava, e aí Deus então os abençoava, e eles começavam a pisar na bola, e aí daqui a pouco Deus ia lá e corrigia de novo. E aí, depois se você for ler a história, você vai ver como foram esses 40 anos. E aí, chega nesse momento crucial, enviar os espias, e um desses espias foi Josué, que voltou, é um dos que voltaram animado para ir lá e conquistar. O negócio vira desse jeito. E ele já devia estar lá com os seus questionamentos, e aí Deus segura no homem e fala assim: ei, presta atenção, não fui eu que lhe ordenei a fazer isso? Não foi eu que estou mandando você liderar esse povo? Então por que você está com medo? Você tem medo de quê? Você não confia em mim, não? Você não crê em tudo aquilo que eu fiz? Eu não trouxe vocês até aqui? Vocês não passaram lá no Mar Vermelho? Eu não dei para vocês o de comer todos os dias? Por que você está com medo? Seja forte e corajoso. Na minha versão ainda diz: não se apavore. Segura as pontas aí. Não entre em desespero, não. Nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E esse, meu irmão, é um ensinamento que Josué recebe não para aquele momento e não para aquela batalha, não para aquela luta. Porque como é que termina o verso?
Qual é a última expressão aí? Porque o seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, esse é o ensinamento que vai para a vida toda e não para o momento. Eu queria dizer para você, o nosso Deus está com você em todo o tempo. Por maior que sejam os desafios, por maior que sejam as lutas, por maior que sejam as batalhas, por maior que seja aquilo que Ele colocou no seu coração para conquistar. Às vezes Deus coloca no nosso coração coisas muito ousadas e a gente sente medo, porque é normal. Mas nós precisamos lembrar de que Ele está conosco. Às vezes a onda é tão grande, às vezes o turbilhão é tão forte, que a gente sente medo e a gente começa a afundar. E a gente esquece de que Ele está conosco. Quando os irmãos sabem que eu e Elidiane, assim como o pastor Fabrício também, somos missionários de uma agência missionária, da Junta de Missões Nacionais. E antes de chegar aqui, trabalhamos em vários campos missionários. E no início todo o tempo, tanto eu quanto a Elidiane, a gente sempre quis oferecer o melhor para Deus, que é a nossa juventude. Tempo que a gente consegue fazer muita coisa, dormir poucas horas, comer qualquer coisa, estudar muita coisa ao mesmo tempo. A gente queria dedicar esse tempo, e foi isso que Deus colocou no nosso coração. E a gente passou por muitos desafios ao longo desses anos, tanto antes de nos conhecermos, como depois que nos conhecemos também e nos casamos. E eu lembro que nós estávamos já há algum tempo trabalhando lá no Rio de Janeiro, na sede. Tínhamos trabalhado em outros estados antes de nos conhecermos e tal. Concluímos o seminário e queríamos ir plantar igreja. Essa era a nossa oração. Mas sempre oramos e colocamos diante de Deus: Senhor, faça a tua vontade. E aí quando chega poucos meses antes do casamento, Deus fala assim: pois então eu quero que vocês fiquem. E a gente não entendeu foi nada, mas a gente obedeceu e ficou lá. E aí logo depois a Lidiane ingressou em Missões Nacionais, e Deus foi fazendo as coisas de uma maneira que aquilo jamais estava no nosso radar. E eu tive a oportunidade então de assumir a responsabilidade das ações evangelísticas em todo o Brasil, aonde alguns anos atrás eu estava como voluntário lá servindo, e Deus confirmando o chamado no meu coração. Agora eu estava sendo responsável por fazer essa ação em todo o território nacional. E as coisas foram crescendo, os desafios foram crescendo. Nós fomos enviados para a América Central para ajudar os países da América Central a fazer uma ação evangelística pela primeira vez. Aqui no Brasil já existe há 46 anos, e lá era a primeira vez. Eu e a Lidiane, recém-casados, não sabíamos nada de espanhol, e fomos para lá para ajudar os países da América Central. E foi só Deus para fazer isso tudo. E aí na rua, e orar, e evangelizar, e no portunhol, e vai, e vambora com eles. E aí voltamos, passado algum tempo, alguns anos, missionário, as pessoas falam que é tudo um pouco meio doido, né? Então nós estávamos achando que estava muito cômodo aquilo que nós estávamos fazendo. A nossa rotina era muito intensa, muito intensa. Tiveram meses, eu e Elidiane passávamos 3 dias em casa. E aí a gente começou a orar por desafios maiores. A gente falou assim: Deus, o negócio aqui está um pouco cômodo e a gente queria fazer mais. A gente está na nossa juventude e não quer ficar marcando passo. Eu sei que o que a gente está fazendo aqui é importante, eu sei que o Senhor pediu para a gente ficar aqui, mas já tem 4 anos. A gente está querendo um desafio maior. Esse negócio aqui a gente já é grande, mas a gente já está conseguindo levar. E começamos a orar. Não falamos isso para ninguém. Passou um tempo, resumindo a história,
pastor Fabrício chega lá e fala assim: olha, eu tenho uma proposta para vocês, quero que vocês vão lá para Brasília e a gente vai assumir mais um desafio lá no Centro-Oeste. Mas vocês fiquem tranquilos, tem muito tempo para vocês pensarem. Isso era 4:30 da tarde. Ele falou assim: amanhã, 8:30, vocês podem me responder, tá? E aí nós voltamos para casa, oramos, e a gente sabia que aquilo já era a resposta que Deus tinha colocado no nosso coração. E nós então viemos para cá com muitas expectativas, tanto daquilo que nós íamos fazer, como também imaginando do que as pessoas esperavam de nós. E chegamos aqui animados, falando assim: amor, como é que vai ser agora, cuidando, além de tudo que a gente já faz no Brasil, o Centro-Oeste de maneira mais específica. Vamos fazer o seguinte, vamos respirar e vamos montar o nosso plano de ação. Vamos. Respiramos. Quando a gente sentou para montar o plano de ação, o que aconteceu? A pandemia, e bagunçou tudo. Nada do que a gente imaginou fazer aconteceu durante esse ano. E esse ano foi um ano desafiador, porque não tinha como planejar nada. Nós fizemos um ano agora que nós chegamos aqui. E quando a gente olha para tudo aquilo que nós aprendemos com o Josué, a gente entende que se nós não confiarmos de que o Deus que nos mandou fazer algo está à frente e está conosco, você não vai conseguir ir adiante. Você não vai conseguir superar o medo. Você não vai conseguir vencer as barreiras e os desafios. Durante essa semana nós falamos sobre isso, como vencer o medo. E hoje, quando a gente fala esforça-te e tenha muito bom ânimo, é porque, meu irmão, não fique achando que tudo vai ser mil maravilhas, porque as lutas vão vir. Você pode aí estar num tempo de tranquilidade, mas uma hora vai apertar. E só pelo fato de nós termos que sermos verdadeiros cristãos e o fato de testemunharmos do evangelho genuíno em um mundo onde o pecado impera, isso já é uma luta constante. A luta diária que nós passamos individualmente com aquilo que nós queremos fazer muitas das vezes e que não agrada a palavra de Deus. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui. E esse ano foi um ano que Deus fez coisas extraordinárias na Junta de Missões Nacionais. Deus fez coisas extraordinárias através da nossa vida, que nós nunca, em hipótese nenhuma, nas melhores das opções, imaginávamos que fosse acontecer. Mas porque Ele estava à frente. Mas eu vou dizer para você, a gente teve medo, teve hora que a gente quis se desesperar, teve hora que a gente achou que nada ia funcionar. E aí era o momento de trazer essa palavra ao nosso coração: seja forte e corajoso. Tenha muito bom ânimo, porque eu coloquei vocês aí. Deus tem cuidado da sua vida, meu irmão. Deus tem estado lado a lado com você. Independente das lutas e das adversidades que você tem passado, Deus está com você. Agora, você precisa estreitar o seu relacionamento com Deus. Você precisa meditar mais na palavra. Você precisa dedicar mais tempo à oração. Você precisa conhecer mais desse Deus que te ama tanto. Porque quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a sua palavra, são nesses momentos de dificuldade e de luta que essa palavra que você conhece vai vir ao seu coração e à sua mente e vai te fortalecer e vai fazer com que você consiga caminhar mais uma milha e ir adiante. Por isso, esse mês nós temos falado que é o mês de atitude, é o mês de agir, porque existem coisas que são Deus que faz, agora tem outras que você precisa agir.
Deus não vai mandar um anjo do céu abrir a Bíblia na sua casa, ou abrir o aplicativo, e uma voz vai ecoar no seu fone dizendo: está na hora da leitura da palavra, das Sagradas Escrituras, como diz o pastor Fabrício. Não vai acontecer isso. Se você não ir lá, pegar a sua Bíblia, se você não separar um tempo para sentar e meditar na palavra de Deus, isso não vai acontecer sozinho. Se você não separar um tempo na sua agenda para orar e para clamar ao Senhor, isso também não vai acontecer sozinho. E se você ficar esperando sobrar um tempo na sua agenda, também não vai sobrar um tempo na sua agenda. Se você ficar esperando uma oportunidade perfeita para você compartilhar do Evangelho com alguém, isso também não vai acontecer. Você precisa estar atento às oportunidades que Deus já tem colocado no seu coração e à sua frente, para que você fale. O motorista de aplicativo que você pega, a padaria onde você vai comprar pão, o mercado onde você vai fazer as suas compras, o caixa do mercado, o seu grupo de família, o seu grupo do seu condomínio, de onde você mora. Eu sei que grupo de condomínio, meu irmão, só Jesus. Mas você tem que estar lendo ali, sabe por quê? Porque na mesma hora que às vezes tem umas brigas ali, meu irmão, às vezes tem gente pedindo socorro. Às vezes tem gente falando que está passando por um problema, por uma dificuldade. E ali é a hora de você, chamar aquela pessoa lá no particular e vai na cara de pau mesmo. Não tenha medo. Lembra do que está aqui. Não tenha vergonha. Chama lá no privado e fala assim: olha, sou seu vizinho aqui do tal, se identifica, e eu vi que você colocou lá no grupo, eu posso te ajudar. E ali, meu irmão, começa a caminhada. Se você ficar esperando que isso vai cair do céu, que você vai estar andando na rua e um anjo vai mandar um letreiro luminoso falando assim, apontando, fala para Jesus com essa aqui, ó, essa aqui. Não vai acontecer, meu irmão. Esquece isso. Quantos amigos você tem na sua rede social que não conhecem a Cristo? Será que nos seus stories, será que nas suas publicações você tem compartilhado do Evangelho? Assim como a gente compartilha de tantas coisas, será que você tem feito isso? Será que você tem usado essa ferramenta poderosa para compartilhar do Evangelho? A gente tem produzido tanto conteúdo aqui. Se você tem talvez um pouquinho ainda de vergonha da câmera, pega todo o conteúdo que a gente tem aqui, ó, entra lá no canal da Hope, que tem tantos vídeos, e manda para alguém, compartilha com alguém. Mas não compartilha de qualquer jeito não, faz o negócio direitinho, chama lá no particular, conversa com ela, pergunta como é que ela está, desenvolve um relacionamento com ela, e aí então você apresenta o Evangelho, e você mostra esses conteúdos. Este mês é um mês de atitude. Não basta querer, é preciso agir. Não basta você querer ter mais intimidade com Cristo, se você não age. É como uma pessoa que, como a gente citou aqui, que fala que quer fazer um concurso, ou que fala que quer fazer dieta. Eu cito sempre dieta, vocês acham que eu estou fazendo dieta, né? Mas não é por mim não, é pela Lidiane. Que é Lidiane que está fazendo dieta, e aí eu acompanho toda a saga dela, e aí eu vou pegando os exemplos. E ela está firme, irmão, num propósito ali que não fura não. É difícil. Não adianta você ir no nutricionista, pegar todas as orientações, pegar tudo que ela te pagou, tudo que ela te passou, pagar uma consulta e pegar aquela folha de papel e botar dentro do armário. Aí volta daqui a um mês na consulta, sabe o que vai acontecer? Nada. Ela vai te perguntar como você está, você vai se pesar e nada vai mudar. Sabe por quê? Porque um passo é você procurar nutricionista, é você ir na consulta e você pegar a dieta, mas depois disso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir no mercado comprar as coisas. Você tem que começar a preparar a sua alimentação. Você tem que ser disciplinado diariamente. Você tem que se organizar de acordo com as festividades, os aniversários. Tudo isso. E isso a nutricionista não vai fazer por você.
A nossa caminhada com Cristo é a mesma coisa. Não adianta você simplesmente pegar aquele plano de leitura anual da Bíblia e colar na parede aquele plano bonito e falar assim: rapaz, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E aí tu cola aquele plano todo coloridão, assim, separado, bonito ali, bota o telefone para despertar, e aí na hora que o telefone desperta, tu fala assim: não, vou deixar para depois. Aí você... Não adianta. Você não vai ler a Bíblia toda desse jeito. Não adianta você falar assim: eu quero servir mais a minha igreja, eu quero me envolver mais, eu quero alcançar mais pessoas. Se você não chega a falar assim: olha, pastor Fabrício, pastor Willer, irmão Josimar, como que eu posso fazer mais? Eu quero servir mais aqui, eu quero ajudar, mas como eu posso fazer? Se você não fizer isso, não vai acontecer. Essa semana do curso todo que a gente estava aqui de 10 à meia-noite, o Guilherme, filho do Luiz, veio para cá todas as noites. Todas as noites. Acho que ele tem uns 8 ou 9 anos, por aí. 9 anos. E ali na última noite ele falou assim: pastor William, eu queria aprender esse negócio de corte aí. Eu falei: então você vai aprender. Então você vai aprender. Ele se colocou à disposição em fazer mais. Ele já está servindo aqui, mas ele se colocou à disposição para fazer mais. Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você conquiste coisas extraordinárias. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Agora, as tribulações e as lutas, elas vão vir. Os desafios, eles vão acontecer. Agora, o que ele está dizendo para você nessa noite é a mesma coisa que ele disse para Josué: esforça-te e tenha muito bom ânimo. E o que nós estamos dizendo: não basta querer, é preciso agir. Então, de hoje em diante, coloque em prática tudo isso que você ouviu aqui. Eu quero orar com você, enquanto o pessoal do louvor vai chegando aqui. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo de Deus te incomode todos os dias. Te incomode todos os dias a colocar em prática tudo aquilo que Ele já está colocando no seu coração. Eu não sei como é a sua vida cristã. Eu não sei se você já reconheceu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ou se Deus tem incomodado o seu coração a fazer isso nessa noite. Você já ouviu de Jesus, você já conhece o Evangelho, sabe que Ele morreu naquela cruz pelos seus pecados, mas você ainda não tomou a atitude de reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Você até quer, mas você ainda não agiu. Você ainda não abriu o seu coração diante de Deus. Então eu queria orar por você nessa noite. Eu quero interceder por você. Se você que está aí com a gente pelas redes sociais quiser entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, coloque aí nos comentários, escreva aí: eu quero a Jesus. Eu quero a Jesus. E nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu nome, ó Pai, e nós louvamos e engrandecemos o Senhor pelas grandes maravilhas que o Senhor fez e por entregar o Seu único Filho para morrer na cruz por nós. Pai, nós te agradecemos porque através dos Teus ensinamentos nesta noite, nós aprendemos que não adianta apenas querer, mas é preciso agir. Nós precisamos agir. E Pai, como cristãos, nós queremos clamar a Deus, te pedir que o Teu Espírito Santo nos incomode dia após dia, Pai, a uma vida e a um relacionamento mais íntimo contigo, Pai. Pedir que o Teu Espírito Santo nos incomode dia após dia, Pai, a aqueles momentos onde muitas das vezes nós vamos, ó Deus, fazer algo, ou temos a oportunidade de fazer algo que não agrada a Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo incomode o nosso coração, ó Deus, e traga a Tua palavra à nossa memória naquele instante, ó Deus, mostrando que precisamos, ó Deus, lembrar da Tua palavra e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Que nós precisamos testemunhar e permanecermos fiéis diante da Tua palavra, Pai, independente das circunstâncias, Pai. Não existem justificativas para negarmos o Senhor, ou para negarmos a Tua palavra. Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos ajude
a crescermos cada dia mais no relacionamento contigo. Fortalece o coração de cada um, ó Deus, dos teus servos aqui, dos teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão passando talvez por lutas e por dificuldades tão grandes, ó Pai. Esse momento do ano onde começamos a avaliar e a planejar tudo aquilo que vamos fazer ou que pretendemos alcançar neste ano, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, renove a fé e a esperança no coração de cada um desses irmãos, Pai. E que eles possam, em todo tempo, lembrar da Tua palavra. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. E Deus, se alguém que estiver acompanhando, ó Deus, estiver reconhecendo a Ti, ó Deus, como único e suficiente Salvador, Pai, em nome de Jesus, recebe essa pessoa, Deus, como Teu único filho, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Perdoa os seus pecados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E continue, ó Deus, a falar aos nossos corações dia após dia. Nos ajude, ó Deus, a enfrentarmos as adversidades da vida, porque nós sabemos, ó Pai, que só podemos fazer isso se estivermos firmados na Tua palavra, Pai. Isso é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.